O mapa quase não tá aparecendo. Fala galera, provavelmente você, assim como eu, ou aliás, muitas pessoas que gostam de videogame já tiveram um, e se não tiveram, passaram muito apuros. E pensando bem, na época em que eu não tinha, eu passei apuros pra caramba junto com um amigo meu. A gente praticamente não desligava o videogame até fechar o jogo. Ah, mas do que você tá falando? Bom, eu tô falando de uma coisa que os consoles precisavam muito para salvar o nosso progresso no jogo. E isso mesmo, são os famosos Memory Card. E o mais conhecido Memory Card de todos veio através da Sony, no tão aclamado PlayStation 1. Mas será que ele foi o primeiro? Pois é, ele não foi o primeiro. E o primeiro Memory Card a ser usado em consoles foi inventado pela SNK, dona do Neo Geo. Vou colocar aqui pra galera ver quem é o Neo Geo, porque eu também nunca tive um. Eu só conhecia das revistas e via aí na casa de algum amigo ou em alguma loja de games que tinha pra expor aí o console. E o nome Memory Card também partiu da SNK. O Memory Card que a empresa desenvolveu não tinha apenas a função de salvar o seu progresso no jogo, e ele podia sim ser transportado de um console ao outro. Na época, ele era também utilizado nas máquinas originais de fliperama da SNK. Você colocava lá e continuava o seu progresso no determinado jogo. E para quem não tá habituado, as máquinas de fliperama são muito populares no Japão, e isso até hoje. E só para lembrar o pessoal aqui que o Neo Geo foi lançado em 1990, então é claro que essa tecnologia já não era mais uou, porque já tá bastante ultrapassada. E antes de falarmos dos outros memory cards queridos de cada gamer aí, eu queria deixar um comentário sobre a tecnologia nos primeiros memory cards. Eles tinham uma bateria que não poderia ser carregada, então em algum momento da sua vida ele ia deixar de funcionar. Mas existem relatos que alguns dos memory cards do PlayStation 1 ou até mesmo do Neo Geo funcionam até hoje. E olha só o que eu tenho aqui. Nossa, que efeito sonoro sensacional. Bom, esses aqui eram os famosos memory cards do PlayStation 1. Esses aqui super piratão, né? E esses aqui eram os originais vendidos pela Sony. Para vocês verem de perto aí o original, né, que salvava aí nossas vidas nas partidas de qualquer jogo da Sony. E tinha também os piratas que só ferravam com a nossa vida, que eram esses coloridinhos aqui. Um belo dia você acordava e já não tinha mais nada salvo neles. Eu acredito que a bateria interna desses aqui era um lixo. E para quem se lembra exatamente, o primeiro memory card do PlayStation 1 tinha a capacidade apenas de 1 MB e gravava cerca de 15 blocos. Mas isso não queria dizer que ele ia gravar 15 jogos diferentes. Às vezes não. A maioria das vezes, um único jogo chegava a ocupar quase todos os 15 blocos. E isso era uma enganação pura dos jogadores. Não bastava você ter um em casa. Você precisava ter pelo menos uns 5 ou 6 dos bons ou dos ruins, enfim. E continuando aqui na família da Sony, o memory card do PlayStation 2 era idêntico ao do PlayStation 1. Afinal, a gente conhece que é a história da Sony, onde em time que se tá mexendo, não bota o bedelho, ou sei lá como que é isso aí. Então ele chegou no mesmo formato, mas claro que numa tecnologia nova, mais avançada e com mais espaço interno. Ele tinha aí cerca de 8 MB. E é claro que com a experiência do memory card anterior, isso facilitou bastante a vida da Sony e a nossa também. Eu me recordo muito bem de jogar Onimusha com um amigo meu e a gente tem que fazer, não sei, rezar pra não dar um raio, não cair a força e não perder tudo e ter que começar de novo. O que aconteceu? Vamos falar aí um pouquinho da nossa querida Nintendo, que não poderia jamais ficar de fora dessa fatia do mercado. Em 96, quando o 64 foi lançado, a Nintendo, além de trazer um controle inovador, trouxe vários periféricos. O Nintendo 64 tinha o seu Controller Pack, que é bem parecido com essa memória aqui de expansão. Na verdade, essa é a memória fraca, de expansão tá no meu console. E o Controller Pack tinha cerca de 256 KB. Mas pra época era o suficiente para você salvar todo o seu progresso nos jogos da Nintendo e
ser feliz. Mas só para lembrar, a maioria das fitas, né, dos cartuchões do 64, eles já tinham um sistema que salvava no próprio cartucho. Sendo assim, os jogadores, nós não precisávamos nos preocupar tanto assim em ter um memory card da Nintendo. E logo depois chegou o irmão mais velho do Nintendo 64, que foi o GameCube. Eu tive um e eu adorava, eu esperei muito por esse console. Praticamente o último console onde a Nintendo investiu muito no poder de processamento. Bom, o GameCube ele foi o último a ser lançado da sua geração, onde a gente tinha o PlayStation 2 e o primeiro Xbox. E ele já chegou com um memory card bem pequenininho. O memory card continha cerca de 59 blocos e no futuro a Nintendo lançou novas versões com 259 blocos e uma tunada com mais de 1000 blocos. E esse mesmo memory card ele poderia ser usado no Wii. E vamos falar um pouquinho da gigante dos computadores que, claro, nunca fica de fora de nada quando o assunto é console de mesa. O primeiro memory card da Microsoft chegou logo com a mesma capacidade do seu maior concorrente no mercado, que era, claro, o PlayStation 2. E ambos tinham a mesma capacidade, de 8 MB. Já no 360, a Microsoft deu um salto bastante forte nesse quesito de unidade de memória. O memory card do 360 tinha 64 MB, o que era bastante para a época. E posteriormente, a Microsoft colocou as versões Premium, que hoje a gente já tá tão acostumado. E a versão Premium desse memory card tinha 256 MB. O quê? Bom, e por último, mas não tão menos importante, vamos fazer aquela pedidagem antes da gente falar do último memory card aí conhecido pelo povão. Então, deixa o seu joinha, deixa o like aqui embaixo, compartilhe com seus amigos e nas redes sociais. E se inscreva no meu canal. E por último, eu quero falar sobre o Visual Memory Unit. Acertei. E na minha opinião, o mais querido por todos. O Visual Memory Unit, conhecido como VMU, foi lançado pela nossa querida Sega e tão querido também o nosso falecido Dreamcast, que pra mim foi um console muito querido. Eu tive, joguei bastante, até que roubaram ele. E o VMU é esse carinha aqui, que eu curti muito quando eu vi ele pela primeira vez. Ele não só funcionava como um mini tablet ali no seu controle. Ele mostrava vários dados, como batimento cardíaco em Resident Evil. Mostrava o mapa em alguns jogos. Ele servia também como um indicador de perigos, entre várias outras funções que o VMU teve. E ele parecia um Game Boyzinho bem pequeno. Teve outras versões do VMU, uma que não tinha essa telinha e uma, se eu não me engano, vou ver se eu não tô falando besteira, que tinha alguma coisinha ou outra colorida. O VMU precisava de baterias para funcionar, mas o que eu posso dizer foi que ele fez muito a minha alegria durante a era do Dreamcast. E deixou saudades, muitas saudades. E para terminar esse vídeo, vamos falar um pouquinho das unidades de salvamento hoje. Praticamente todos os consoles hoje em dia possuem HDs internas. E são HDs com uma quantidade considerável. Se nós não usamos isso, é possível hoje usar pendrives e até mesmo memórias MD e SD, que é no caso aqui da câmera, que ele grava em uma memória MD e depois eu transfiro tudo para o computador. E isso facilitou muito a nossa vida. E você pode pagar até bem mais barato de um pendrive ou de um HD externo que vai caber muitos jogos. Muito mais ou menos, porque tem jogos aí que quando você começa a instalar, é dado pra caramba. Então é isso aí, pessoal. Falou, valeu e bye bye!